Olá pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo a mais uma semana de estudo no Evangelho de Marcos. Hoje estaremos estudando capítulo 12, verso 28 a 44. Nesse texto, nós temos Jesus dizendo: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. De acordo com Jesus, esse é o maior mandamento. E se você é um discípulo de Jesus, com certeza você tem um coração que busca agradar a Deus, que deseja amá-lo sobre todas as coisas. Mas é aí que está o problema. Será mesmo que nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas? Por exemplo, a gente está na semana do Dia das Mães. Como é difícil, não é, mães? Amar a Deus acima até mesmo dos nossos filhos. Gente, com certeza a gente faz coisas buscando agradar a Deus. Nós vamos semanalmente aos cultos, nós assistimos várias lives, inclusive aqui do De Frente com Texto de Estudos Bíblicos, nós oramos regularmente, fazemos devocionais diariamente, somos fiéis nos dízimos, nas campanhas missionárias nós participamos com generosidade. Tudo isso, aliás, é muito bom, mas pensa comigo, nós fazemos tudo isso como expressão do nosso amor a Deus acima de todas as coisas, ou apenas como prática de uma tradição, ou porque de alguma forma isso nos faz sentir bem, ou até mesmo porque queremos alguma coisa em troca? Eu sei que isso está parecendo um pouco confuso, mas vamos entender melhor isso com as narrativas que se seguem à pergunta que um escriba fez a Jesus: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Vamos juntos, vamos ser impactados mais uma vez pelo incrível ensino de Jesus, especialmente nessa ocasião em relação a isso. Separa então um tempo aí nessa semana, porque eu estou convencido de que em nossos dias, com tantas coisas acontecendo, somente a palavra do Senhor pode nos sustentar, pode nos manter em pé, não é mesmo? Então, vem comigo, vamos para De Frente com o Texto. Muito bem, gente, estamos na última semana do ministério terreno de Jesus. Temos visto que desde a purificação do templo, Jesus tem sido alvo de sucessivos ataques. Em Marcos capítulo 11, verso 27, até o capítulo 12, verso 12, os líderes religiosos de Jerusalém questionaram a autoridade de Jesus. Vimos então que a mensagem desse texto é que Jesus tem autoridade para condenar a obstinação daqueles que não creem nele. Em Marcos capítulo 12, verso 13 a 27, nós vimos também que Jesus frustrou o ataque de seus opositores, os fariseus, herodianos e saduceus. Frustrou-os com uma sabedoria que jamais foi vista e deve ser digna de admiração. Além disso, nos ensinou o princípio da diferença de sujeição à autoridade terrena e sujeição à autoridade divina. E nos ensinou também quão sério pode ser nosso erro teológico ao interpretar as Escrituras, ao ponto de negar até mesmo a ressurreição. Então, Jesus é totalmente verdadeiro e seu ensino sem erros. Essa foi a mensagem que nós vimos nesse texto. O texto de hoje continua esses embates dos religiosos com Jesus. Ele tem três narrativas. O verso 28 até o verso 34, que é a pergunta do escriba. O verso 35 ao 40, que é a ocasião em que Jesus toma a iniciativa e ele mesmo faz uma pergunta. E no verso 41 até o 44, a narrativa da viúva pobre. Como essas narrativas estão conectadas? E o que Marcos está querendo nos transmitir com essas narrativas? Vamos lá, vem comigo, vamos começar pela primeira narrativa então. Verso 28 ao 34 diz assim: E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém. Nessa narrativa, um escriba vai a Jesus. Quem eram os escribas? Isso é importante a gente saber. Durante as inúmeras perseguições e exílios de Israel, muitos judeus achavam-se impedidos de ir a Jerusalém para prestar culto. Com isso, foi instituída a sinagoga como centro local de culto. Provavelmente, as sinagogas surgiram no tempo do exílio de Israel na Babilônia e tendo sido introduzidas na Palestina por meio do escriba Esdras. Na era cristã, haviam sinagogas em todas as cidades judaicas e em muitas cidades gentílicas também. Cidades como Jerusalém ou Antioquia possuíam um grande número de sinagogas. Estima-se que em Jerusalém 480 sinagogas. O Novo Testamento está repleto de menções às sinagogas. Por exemplo, lá em Atos capítulo 6, 9, menciona. Nessas sinagogas, a lei era estudada e ensinada periodicamente. Além disso, eram recitadas muitas orações no culto da sinagoga, que consistiam numa oração invocativa, outras orações e bênçãos, a leitura da lei de Moisés, a leitura dos profetas e uma oração abençoadora. E onde entram os escribas nisso? Bem, com a ênfase então renovada do estudo da lei nessas sinagogas, aos poucos surgiu uma nova classe religiosa, os escribas. Nem sempre a aplicação da lei em situações específicas era tão clara. Daí surgiu a necessidade de alguém que se utilizasse de métodos hermenêuticos para interpretar a lei corretamente. Assim, os escribas se dedicaram a dar explicações detalhadas da lei. Ok, então foi um desses escribas que se aproximou de Jesus. Mas aqui a coisa começou a mudar de figura. Ele vai com uma atitude diferente dos demais religiosos. Marcos nos informa que estes foram a Jesus com a intenção de pegá-lo em algum erro. Mas esse escriba foi a Jesus porque o tinha ouvido e sabia que Jesus tinha respondido bem. A pergunta do escriba então foi a seguinte: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Gente, por que essa pergunta? Bem, os rabinos eles gastavam muito tempo em longos debates sobre os mandamentos. De acordo com a tradição, haviam 613 mandamentos. A discussão então envolvia qual era o maior dos mandamentos. De certa forma, o debate até que fazia sentido. O próprio Jesus tratou disso, conforme nós vemos lá em Mateus capítulo 23, verso 23, que fala assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Perceba então que aqui o próprio Jesus está escalonando a importância aí dos mandamentos. A resposta de Jesus à pergunta do escriba então está no verso 29. Ele cita Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, que começa com o ouve Israel. Esse é o Shema Israel. Shema significa ouve. E essa expressão tornou-se o fundamento basilar do monoteísmo hebreu. Ainda hoje ele é o início das orações nas sinagogas. O Shema lembra que existe um só Deus e que ele deve ser amado acima de tudo. Esse amor é caracterizado pelas expressões coração, alma, entendimento, forças. E perceba que cada expressão dessa é seguida repetitivamente pela palavra todo, ou seja, o mandamento refere-se ao fato de que o ser humano, por completo, sem reservas, em toda a sua constituição, deve dirigir-se ao seu Criador em amor. E a resposta de Jesus continua, está lá no verso 31, olha aqui. O segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É muito interessante que Jesus tenha colocado os dois mandamentos juntos. Na verdade, isso resume o decálogo. Vamos dar uma olhada aqui.
Ele está em Êxodo capítulo 20 e também em Deuteronômio capítulo 5. Perceba que a primeira metade dos 10 mandamentos diz respeito a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado. Então, do primeiro ao quarto mandamento, refere-se diretamente a Deus. E a segunda metade diz respeito ao próximo, que é do quinto mandamento ao 10º mandamento. Olha lá, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, perceba que essa segunda parte, então, refere-se ao amor ao próximo, enquanto a primeira parte referia-se ao amor a Deus. Então a gente precisa atentar para algumas coisas em relação a essa dupla resposta de Jesus. Em primeiro lugar, o amor a Deus está acima de todas as coisas. Então, não inverta a ordem, colocando o amor ao próximo antes do amor a Deus. Muita gente tem feito isso hoje. Em segundo lugar, veja que no verso 31, Jesus diz que o amor ao próximo é semelhante ao amor a Deus. Isso significa que existe uma conexão direta do nosso relacionamento com Deus com o nosso relacionamento com o próximo. E em terceiro lugar, basta um pouquinho de honestidade para a gente entender que é impossível alcançar o padrão de Deus, não é mesmo? É impossível cumprir a lei. Mas calma, estava ali o rei do reino de Deus para cumprir por nós. Ele sim amou ao Pai com todo o seu ser e a nós a ponto de dar a sua vida pelos nossos pecados. Muito bem. A resposta do escriba a Jesus é realmente comovente. Olha só, diferente dos demais religiosos, ele se curva à verdade. Ele disse que é com verdade que Jesus disse aquilo. E acrescenta interessantemente que amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Muito interessante. O que estava acontecendo com a religiosidade de Israel é que esta havia se esquecido do verdadeiro Deus e também do amor ao próximo. A religião girava em torno de ritos, sacrifícios, clero, etc. É como Deus disse por meio do profeta Isaías, no capítulo 29, verso 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Que triste, gente. Mas isso me faz ainda pensar que, será que de alguma forma isso pode acontecer com a gente também? Com certeza. Quantas pessoas vivem uma religiosidade meramente formal, não é mesmo? Eu já estive em igrejas que os líderes vestem-se de terno, instrumentos elétricos são proibidos, apenas um piano de tubo é permitido, o culto é totalmente por escrito e nada pode fugir do protocolo. Essa é uma religiosidade centrada em templos, longas orações, jejuns, cultos. Mas o coração das pessoas está distante de Deus. E distante de tal maneira que o amor ao próximo não passa de discurso. Bem, a narrativa termina com Jesus dizendo que o escriba respondeu com sabedoria e acrescentou: não estás longe do reino de Deus. O que será que isso significa? Isso nos faz lembrar de Jesus dizendo em relação às crianças que a elas pertencia o reino dos céus. Bem, nós vimos no estudo lá que não é porque elas eram puras, mas Jesus estava fazendo uma analogia com elas em relação à dependência. Assim como elas são dependentes dos adultos, aqueles que dependem por meio da sua fé em Cristo, dependem de Deus para a salvação, a eles pertence o reino de Deus. Então aquele homem estava no caminho. Ele estava no caminho de perceber a impossibilidade, perceber a sua própria incapacidade de se apropriar do reino de Deus e depender unicamente de Jesus Cristo. E aí é exatamente por isso que Jesus vai
começar a narrativa seguinte com uma pergunta que diz respeito ao filho de Davi. A gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Vamos lá. Mas aqui no verso 34, olha como Marcos termina. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. A religiosidade distante do verdadeiro Deus se curva à verdade, se curva ao verdadeiro Messias, a Cristo. Muito legal isso. Vamos para a segunda narrativa então. Verso 35 até o verso 40 diz assim: E falando Jesus, dizia ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Porque o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E dizia-lhes em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Bom, estando no templo, então, ele faz a seguinte pergunta: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Por que será que Jesus fez essa pergunta? Qual é a relação dessa pergunta com o diálogo anterior com o escriba? Lembre-se que Jesus resumiu toda a lei no amor a Deus e ao próximo. Em seguida, ele afirmou para o escriba que esse não estava distante do reino. Ora, quem é o rei do reino? É o Cristo. E diante do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, quem é que pode cumprir a lei? Quem é que pode cumprir os mandamentos de Deus? Ninguém. É impossível. Por conta da corrupção do nosso próprio coração, o nosso único objeto de amor é nós mesmos. Sendo assim, nós precisamos depositar nossa confiança no Rei, naquele que tem as chaves do reino, Jesus Cristo. Ele sim cumpriu toda a lei e pela justiça dele somos justificados. Agora, essa fé, essa confiança no Cristo deve ser correta. Por isso, no verso 36, a pergunta é direcionada para o Salmo 110, verso 1. Vamos dar uma olhada aí, olha só. O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Os líderes religiosos, bem como todo o povo, sabiam que o Cristo era o filho de Davi. As Escrituras ensinam isso em vários lugares. Por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 7, a gente já viu esse texto. Salmo capítulo 78, assim por diante. E Jesus nunca se opôs a ser chamado de filho de Davi. Todavia, eles precisavam entender que o Cristo, que era o filho de Davi, não era meramente um descendente de Davi que iria herdar o trono e libertá-los da opressão dos romanos. Com isso em mente, Jesus leva-os a considerar o Salmo 110:1. Nesse salmo, Davi, por meio do Espírito Santo, chamou Cristo de Senhor, que é o nome para Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o Messias, o Cristo, era muito mais que apenas o filho de Davi, era o filho de Deus, e como tal, era Deus. Assim, o Cristo seria homem, mas também Deus. Muito bem, e onde está a resposta para a pergunta de Jesus? Você consegue ver? Não, não é? É porque não tem. Eu posso até imaginar aquele silêncio constrangedor dos líderes religiosos, olhando uns para os outros e totalmente embaraçados pela sabedoria em que Jesus os confrontava. Ok, e a reação das pessoas é mais uma vez registrada. Olha o verso 37. E eles ouviam a Jesus de boa vontade. Bem, diante do silêncio que denunciava a hipocrisia daqueles líderes, Jesus então arremata. Ele havia denunciado o ensino incompleto dos escribas a respeito do Cristo e agora ele vai denunciar a prática deles. Olha o verso 38. Guardai-vos dos escribas. Como a gente já viu, estes eram os mestres da lei. Eles tinham o status de grandes intérpretes da lei.
As pessoas ouviam seus ensinos como a palavra final. Mas veja o que Jesus diz. Gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas e isso com pretexto de largas orações. O que essa descrição dos escribas tem a ver com o diálogo com o escriba na narrativa anterior? Claro, além do fato de ele mesmo ser um escriba, não é? Lembre-se que Jesus falou que o maior mandamento é o amor a Deus e o segundo, o amor ao próximo. Os escribas, apesar de seu aparente apego à lei, na verdade vacilavam no primeiro mandamento, o amor a Deus. Na verdade, seu amor era às honrarias, ao destaque, aos privilégios. Com isso, eles caíam também no segundo mandamento, o amor ao próximo. Olha só o verso 40. Devoravam as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Ou seja, exploravam as mulheres solitárias com serviços que iam muito além daquilo que é esperado. Jesus então dá a sentença de seu julgamento. Estes receberão mais grave condenação. Aqui então Jesus condena em primeiro lugar o apego à proeminência, às honrarias, aos privilégios. Depois a hipocrisia no serviço a Deus e ao próximo. E por fim, o uso da fé para proveito próprio. Isso nos leva à terceira narrativa, que trata do momento do ofertório no templo. Vamos ler o texto. Verso 41 a 44. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas essa da sua pobreza deixou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Bem, nessa ocasião, Jesus viu que os ricos davam grandes quantias de dinheiro. Entretanto, percebeu que uma viúva pobre deu 2 moedas que valiam apenas meio centavo. A partir daí, Jesus então se coloca a ensinar aos seus discípulos. Olha o verso 43. Gente, a maior oferta foi dada pela viúva. Isso porque, embora os ricos tivessem dado grandes quantias, a maior oferta foi dada pela viúva. Por quê? Jesus explica dizendo que ela deu da sua pobreza, ofertou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O que Jesus estava ensinando aqui? Eu sei que muitas pessoas usam esse texto para falar sobre generosidade, em especial na hora das ofertas durante o culto. Bem, a generosidade cristã é um ensino bíblico de fato. Todavia, será mesmo que a intenção de Marcos nesse texto é ensinar sobre generosidade? Vamos ver algumas coisas. Em primeiro lugar, lembre-se que a narrativa não está no Evangelho de maneira aleatória. As narrativas da pergunta do escriba sobre o maior mandamento e do ensino de Jesus sobre o filho de Davi precedem essa narrativa. Essas narrativas precedentes tratam da verdadeira religião, que não está baseada em ritos, cerimônias, mas no verdadeiro amor a Deus, que tem efeitos em como nos relacionamos com o próximo. E em terceiro lugar, sendo assim, a oferta da viúva é uma ilustração do ensino de Jesus nas narrativas anteriores. A viúva, sem pompas, sem destaques, sem os primeiros lugares nas reuniões, prestou o verdadeiro culto, porque amava a Deus acima de todas as coisas. A viúva, gente, então ilustra o próprio Cristo. Ele é o verdadeiro que cumpriu toda a lei, amando a Deus com todo o seu ser e a nós a ponto de dar a sua própria vida. É isso aí. Então, hoje nós vimos 3 narrativas. Elas compreendem a pergunta do escriba sobre o maior mandamento, o ensino de Jesus sobre o filho de Davi e sua condenação da atitude dos escribas e, por fim, a viúva pobre. A pergunta que eu fiz inicialmente foi como essas narrativas estão conectadas e o que Marcos está querendo nos transmitir com elas. Agora a gente pode responder essas perguntas. Perceba que o assunto que permeia as 3 narrativas é a prática da verdadeira fé,
em contraste com a religiosidade hipócrita dos líderes religiosos da ocasião. Essa verdadeira fé que se expressa no amor a Deus e ao próximo somente é possível por meio de Cristo, o Filho de Davi. Assim podemos, como a viúva pobre, praticar a verdadeira religião, que se expressa na mais completa dedicação ao Senhor. Sendo assim, a mensagem central desse texto é a seguinte: Jesus ensinou que somente por meio da fé nele como Cristo é que cumprimos os mandamentos de Deus e somos libertos da hipocrisia religiosa. Muito bem, vamos pensar em algumas coisas diante dessa mensagem. Gente, como a verdade nos liberta? Como a verdade desse texto faz com que nós, que temos o coração transformado por Cristo, continuemos até o céu? Porque o nosso coração, ele é enganoso, não é mesmo? Ele sempre tira Deus do primeiro lugar e coloca coisas ou pessoas. E a gente se engana pensando que podemos agradar a Deus, quando na verdade só podemos agradar a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, graças a Deus por Jesus Cristo, que nos salva e segue nos salvando. O estudo de hoje é muito impactante, porque ele mostra que nós não amamos a Deus com todo o nosso ser, embora a gente faça muita coisa para agradar a Deus. Por isso, diante dos mandamentos de Deus, a gente não tem outra saída a não ser nos considerar miseravelmente pecadores. Isso é muito difícil nos nossos dias, porque nós não nos achamos tão ruins assim, é ou não é? Acontece que quando a luz da palavra de Deus se choca com as trevas em nós mesmos, a luz da palavra ela nos faz ver como somos miseravelmente pecadores. A verdade é que nós amamos nós mesmos. Nos lembramos de Deus sim, mas nos lembramos somente quando precisamos dele para algo que, aliás, amamos desesperadamente, que não ele. A gente ama o próximo? Amamos aqueles que nos faz bem, que nos trazem algum tipo de benefício, seja emocional ou até mesmo financeiro. Os mandamentos de Deus são luz que deveriam nos levar ao desespero. Desespero a respeito da nossa própria incapacidade para cumprir os mandamentos de Deus. Jamais poderemos conseguir agradar a Deus. E aí a gente procura fugir desse desespero de não conseguir agradar a Deus de diversas maneiras. Uma dessas maneiras é tentar reinterpretar os mandamentos. Então o discurso dos nossos dias é que nós temos que nos amar, nos valorizar, buscar a nossa felicidade. Afinal de contas, antes de amar ao próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Em outras vezes, nós fugimos do peso da lei de Deus, fabricando mecanismos religiosos para aplacar a nossa consciência. Então nós damos o dízimo, ofertas, fazemos longas orações e por aí vai. Acontece que esses mecanismos nos levam a uma vida hipócrita, porque eles são apenas perfumaria para esconder o odor fétido do nosso pecado. Mas como eu falei no início, existe uma outra solução para o desespero que a lei nos causa. Solução esta muito diferente da reinterpretação da lei ou a fuga por meio da hipocrisia religiosa. Essa solução é a fé em Cristo Jesus. Jesus cumpriu a lei por nós. E essa confiança, gente, é libertadora. Nós assim não damos o dízimo ou prestamos culto na igreja ou fazemos orações para agradar a Deus. Mas uma vez que Deus se agrada de nós, e isso por meio do sacrifício de Jesus Cristo, então nós fazemos essas coisas como expressão de gratidão. Toda a nossa prática religiosa é uma expressão de gratidão à justificação que já temos por meio de Cristo. Sendo assim, nós somos livres das amarras da hipocrisia religiosa e vivemos genuinamente para Deus. E para você que já é discípulo de Cristo, a gente precisa atentar para o fato de que nós somos o tempo inteiro tentados a deixar essa confiança no Senhor. Então eu quero estimular você a, nesse momento, parar, avaliar a sua prática religiosa. O que nós temos feito como tentativa de autojustificação? Estar com os irmãos na fé, fazer parte do coral,
dar ofertas missionárias, gente, tudo isso é muito bom. Mas se a gente faz isso como tentativa de nos justificar dos nossos pecados, tudo isso não passa de perfumaria. Querido, e você mesmo talvez esteja preso pelas amarras de uma religião que te prende na hipocrisia. E você não é vítima, porque isso satisfaz ao seu anseio por autojustificação. Então você que acompanhou os estudos até aqui e foi impactado por esse texto maravilhoso do ensino de Jesus Cristo, eu quero convidá-lo nesse momento a se arrepender disso, se arrepender da busca pela autojustificação e a confiar tão somente nos méritos de Cristo para o perdão dos seus pecados. Muito bem, gente, ficamos por aqui. Espero que o estudo tenha sido útil para você. Se assim o for, lembre-se de deixar o seu canal, compartilhar com os seus amigos e parentes. Se você está chegando agora no nosso canal, ainda não se inscreveu, lembre-se de se inscrever. Você vai ter acesso aí a um material muito legal de estudo das Escrituras. E vamos continuar juntos. Vamos continuar no De Frente com o Texto.